7 dias. Aliás, esses feijões estão aqui há 7 dias sob a ação dos cristais radiônicos e no gráfico mãe. Já esses cristais aqui, que são irrigados com água normal, água comum, vejo que o desenvolvimento já começou a acontecer, mas está numa fase ainda muito aquém daquele que nós começamos, dos que estão com os cristais radiônicos. Agora vejamos como é que estão esses feijões desse novo experimento. Aqui, nesse novo experimento, vou fazer uma tomada geral. Lembrando que esses feijões que estão aqui, eles estão sendo molhados, eles estão sendo irrigados com água mineral normal. Já estão em fase de brotamento, todos eles praticamente já brotaram. Alguns estão até desenvolvendo um pouquinho mais rápido que o outro. Já esses que estão sob a ação do gráfico mãe, vamos verificar. Então todos eles também parece que brotaram muito bem e começaram a entrar na fase de crescimento. Eu tenho observado que me parece que esses feijões que estão com água mineral normal, eles não têm uma haste tão rígida e ele tende a fletir, ele não parece que não vai conseguir crescer pelo peso do broto. Diferentemente desse, que nós vimos que desenvolveu de uma maneira muito ágil, conseguiu ficar bem comprido e firme. Então talvez esse feijãozinho aqui consiga passar em altura em breve esses outros dois. Agora, se a gente analisar o desenvolvimento desses feijões que estão aqui com água mineral comum, nós estamos percebendo que esses cristais com água radionizada sobre o gráfico mãe, em termos de crescimento, provavelmente eles vão se destacar amanhã. Vejamos como que os feijões desenvolveram da noite passada para agora. Observem os 3 copos que estão praticamente encostados na parede, no gráfico mãe. A gente vê que o feijão do lado direito se desenvolveu bastante e que esses outros 2 também se desenvolveram bem, sendo que o primeiro do lado esquerdo, quando cheguei aqui, o copinho tinha até tombado e eu tive que escorar ele na parede. Agora, do lado de cá, nos feijões que estão sendo irrigados com água mineral normal, a gente vê que os 3 feijões se desenvolveram bem e que inclusive o feijão do lado esquerdo, que estava bem mirradinho em relação ao do lado direito, se desenvolveu muito mais rápido. E comparativamente, analisando a nossa corrida aqui, nos feijões do lado, nesse feijão e nesse, ainda não houve uma amostra que esse aqui vai ganhar a corrida. Vejamos mais à tarde, a gente vai ter uma ideia. Agora, em relação aos cristais, aos 18 feijões que estão sendo irrigados com água normal, vejamos como é que está o crescimento deles. Por aqui a gente tem uma ideia do crescimento desses feijões, que comparativamente aos feijões que estão sobre o gráfico mãe, a gente vê que os que estão sobre o gráfico mãe
estão se desenvolvendo muito mais rapidamente. Essa diferença que vocês estão vendo aqui, inclusive observando que os feijões com água normal estão com suas hastes flácidas, de tal forma que os pezinhos de feijões pendem para o lado, não conseguem crescer na vertical, aconteceu por fruto de um experimento que eu fiz ontem à noite, antes de vir para cá e fazer essa tomada, que eu coloquei novos cristais radiônicos aqui. Desta forma, a gente pode observar nitidamente o efeito, a diferença. Vejam que os feijões cresceram identicamente a estes, mas cresceram com muito mais força. A título de conclusão, espero ter deixado claro a diferença que existe entre a germinação e crescimento desses feijões irrigados apenas com água mineral comum e desses outros feijões irrigados com água mineral comum, mas contendo cristais radiônicos. Ficando aqui a dica, para vocês terem um bom sucesso nesse experimento, é importante colocar periodicamente novos cristais radiônicos nos copos, para que o efeito esponja na fase de crescimento dos brotos não neutralize totalmente os cristais, e assim o diferencial deve ser muito mais evidente.